Então, hoje, né, como vocês sabem, nosso objetivo aqui nessa live é construir o nosso avião, né? A construção da estrutura do nosso avião. E esse avião ele é representado por fazer 2 viagens pelo preço de uma sem perder o conforto, que é o nosso objetivo sempre, né? É a forma como a gente sempre procura viajar. E eu quero começar perguntando para vocês se vocês sabiam que a maior parte das informações que circulam pela internet hoje sobre viagens é baseado em dicas e não em método. Tá, e por que isso é importante, né? Por que a gente tem que pensar sobre isso? Porque dica é aquela experiência pessoal que a gente tem e que deu certo pra gente e a gente quer ajudar outras pessoas. Mas isso não tem nada a ver com o método, né? O método, ele é algo confiável, algo que pode ser replicado, que você pode, que vai funcionar independente das circunstâncias. E você quer ver por que isso é importante? Por que a gente tem que se basear em método e não em dicas? Se a gente quer construir uma estrutura forte, né, uma estrutura que nos permita realmente realizar esse objetivo de fazer 2 viagens pelo preço de uma, sem perder o conforto, a gente não pode se basear apenas nas dicas, né? E nos mitos muito menos, né? A gente tem que se basear num método. Então é disso que a gente quer falar com vocês hoje, né? E a estrutura desse avião a gente dividiu em 4 partes. Então nós vamos falar dessas 4 partes hoje e a gente vai falar a respeito de qual é o mito que está relacionado a cada uma dessas partes e qual é o método, ou seja, o que a gente pode fazer então para a gente, né, fazer isso tudo dar certo. E a primeira parte que a gente vai falar é a respeito da fuselagem, né? Que a gente identificou assim. Então, passando agora para essa estrutura, né, que a gente vai comentar com vocês, a primeira parte dessa estrutura, desse avião, é a fuselagem. E qual que é a função da fuselagem num avião? Ela tem a função de proteção. E assim como o avião precisa de proteção, nós, como viajantes, também precisamos dessa proteção. É uma proteção necessária para a gente não correr riscos. E o que acontece? Qual que é o primeiro mito que a gente vê aí relacionado à proteção? O primeiro mito é relacionado à proteção, ele diz respeito ao seguinte: quem nunca ouviu uma informação extraordinária, uma dica fora do comum, dizendo que se você fizer determinado sistema ou fizer a compra de determinada forma, você vai conseguir um desconto extraordinário? Por vezes você vê aquela informação, a pessoa diz que deu certo para ela e você acredita, porque deu certo para aquela pessoa. O que acontece é que essa pessoa, ela não te fala, ou por desconhecimento dela, ou por outros motivos, quais são os riscos que você pode correr ao realizar determinados tipos de compras ou tipos de viagens. Eu vou te dar um exemplo que está muito comum aí, que tem gente falando, que é o tal do Skyplane. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Skyplane, ele funciona da seguinte maneira: é uma técnica utilizada por alguns viajantes que eles fazem o seguinte: digamos que você queira viajar lá para a Cidade do México e você vê que a passagem para a Cidade do México, saindo daqui, custa R$5.000, uma passagem cara. Você pesquisa mais um pouco e descobre que um voo para Dallas com conexão prévia na Cidade do México, ele vai sair por R$2.500. Mais barato. Aí, o que quem utiliza essa técnica faz? Ele compra esse voo para Dallas e quando chega na Cidade do México, ele não realiza a conexão, ele não chega até o seu destino final. Ele desembarca na Cidade do México e simplesmente sai de fininho, digamos assim. E ao sair assim, ele consegue chegar na Cidade do México, mas ele correu vários riscos para conseguir chegar no seu destino. E eu vou dizer aqui quais são os perigos que ele correu. Primeiro, a companhia pode cobrar uma multa por no-show. Se tiver previsto no contrato, a companhia vai cobrar essa multa por no-show, porque ele não chegou até o destino final. A segunda consequência desse tipo de ação é que se ele comprou um voo de ida e volta, o voo da volta dele vai ser automaticamente cancelado. Então, a pessoa já está tendo mais prejuízo. Um outro prejuízo, ou uma outra consequência que pode ter, que ninguém te fala, ao fazer isso, é que simplesmente a companhia aérea ela pode mudar aquele destino de conexão. Você tinha uma conexão que ia parar na Cidade do México, você planejou tudo para fazer ali, de repente essa companhia aérea fala: não, eu não vou fazer a conexão mais ali, e você não pode reclamar.
Outra coisa que a companhia aérea pode fazer e já estão fazendo com quem pratica o Skyplanning é processar os viajantes que fazem esse tipo de viagem, que fazem esse tipo de técnica. Por quê? Porque isso causa um grande prejuízo para a companhia aérea. Pode parecer que não, você pode pensar, mas a pessoa desembarcou, nem chegou no destino final, por que vai causar prejuízo para a companhia aérea? Porque os custos do bilhete eles são todos calculados de uma forma específica. E é por isso que a companhia aérea tem processado, a Lufthansa tem feito vários processos contra alguns clientes que fizeram esse tipo de prática e é um custo muito alto que você vai ter. Então é um mito que a gente não pode simplesmente pegar e aceitar como verdade. Porque a gente vai correr muito risco. Então é importante a gente reconhecer essas furadas e se blindar para se proteger. Um outro mito que está relacionado com a proteção é um mito que diz o seguinte: é meu direito, vai ser respeitado. Isso é um mito. Infelizmente é um mito, porque o que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo uma viagem e acontece algum imprevisto, por exemplo, você tem um voo atrasado, um voo cancelado, tem um extravio de bagagem e a companhia aérea ela vai tentar te empurrar alguma coisa, ela não vai cumprir imediatamente o teu direito, ela simplesmente vai tentar te vender uma outra passagem, ela vai te tentar dizer que ela não tem nenhuma responsabilidade com a sua bagagem. E o que você pode fazer com relação a isso? Você tem que saber quais são os seus direitos, você tem que se blindar para isso. E como que a gente constrói essa proteção? Uma forma de construir essa proteção é você ter um guia de bolso que te diz ali quais são os seus direitos básicos baseado nas situações corriqueiras que costumam acontecer com todo viajante. Você tem esse guia de bolso, pode ser em forma de pergunta ou resposta, dizendo ali quais são as situações mais comuns e o que você, como viajante, pode e deve fazer e exigir da companhia aérea que cumpra com aquela obrigação dela. Então, é muito importante a gente construir esse guia de bolso. Até a gente vai pegar essas situações que a gente falou aí agora na live, por exemplo, extravio de bagagem, voo cancelado, atrasado, e até o Skyplane, a gente vai montar um textinho e vai encaminhar por e-mail para vocês amanhã, para quem já está cadastrado lá no site, quem não está cadastrado, se quiser se cadastra lá, e daí vai receber esse e-mail. E até aproveitando, voltando na questão do Skyplane, você pode pensar, puxa, mas era tão legal fazer isso, mas existe uma alternativa que é muito melhor, que é regulamentada, que é legal e que você pode fazer sem correr o risco. Que é o que a gente quer, né? Economizar também sem correr o risco, né? Logo a gente vai falar dela. Exatamente. E isso puxa a nossa segunda parte aí da estrutura, né? Que é a parte do motor, né? Afinal de contas, o nosso avião tem que decolar, né? E essa parte é muito importante porque ela tem várias formas, várias estratégias. Tanto é que é um assunto assim que me empolga e eu tive que fazer um recorte para trazer aqui. Eu só trouxe 2 estratégias para não ficar muito extenso, mas a gente pode fazer um vídeo sobre ela depois, né? Falando um pouco mais a respeito disso. Se vocês quiserem, vocês podem até deixar isso pra gente lá que a gente faz. E por que é tão importante, né? Porque hoje, qual que é o mito relacionado ao motor? A grande maioria das pessoas confia que se ela pesquisar muito e se ela criar alerta nos buscadores, já é suficiente para ela encontrar um voo barato. E isso até parece real mesmo, né? Mas na verdade não. E eu vou dar um exemplo para vocês de como isso não se aplica em todos os casos. O que acontece é que muitas vezes a gente vai pesquisar uma viagem cara, por exemplo, digamos, vamos pegar aqui um recorte de uma viagem, de uma situação mais complexa, né, que é um voo internacional. Digamos que você quer ir para o Egito, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pesquisa de São Paulo para o Egito e vai ver o preço desse voo. Até hoje eu fiz essa pesquisa para trazer uns dados atualizados para vocês. Então, eu fiz uma pesquisa assim, do dia 20 de outubro até o dia 30, e essa passagem ela custou R$ 4.560, né? E aí é um voo caro, né? Isso é um trecho de ida e volta, mas é um voo caro. E aí o que você faz para você baratear isso? Você vai, primeiro passo, você vai tentar, você vai entrar lá no Skyscanner e lá tem uma seção que diz quais são as companhias aéreas que operam os voos do Brasil para o Egito.
Feito isso, você vai identificar qual é o país de origem dessas companhias aéreas. Por quê? Porque as companhias aéreas fazem uma conexão na capital do seu país de origem antes de chegar no destino. E aí o que você vai fazer é dividir a compra da sua passagem em 2 trechos. Então você vai identificar, o primeiro passo você vai pesquisar dessas capitais em que as companhias fazem conexão até o Egito, qual é a que fica mais barato. E então você vai identificando isso, que até eu fiz essa pesquisa hoje e eu descobri que de Roma para o Cairo sai bem mais barato. Então o que eu fiz em seguida? Pesquisei um voo promocional de São Paulo para Roma. E eu encontrei, né, de São Paulo para Roma ficou R$ 2.177 e de Roma para o Cairo ficou R$ 1.325. Se você somar esses 2 valores, você gastaria R$ 3.502, sendo que a passagem direto de São Paulo para o Cairo, como eu comentei, ficou R$ 4.560. Então só aí você já teve vários benefícios. O primeiro deles é uma economia, né, de R$ 1.148, e esse é um valor bem expressivo, a gente pode fazer muita coisa, né, com esse dinheiro. Além de tudo, você incluiu no seu passeio 2 países, então você não vai só para o Egito, você ainda vai passar pela Itália, você vai, né, poder visitar Roma, e você pode escolher quantos dias você quiser. Então você pode distribuir a tua viagem, de repente, 5 dias em Roma, 5 dias no Cairo, da maneira como você achar melhor. E o outro benefício é o tempo que você ganha, porque afinal de contas você não quer perder tempo, você está lá, você está viajando, você quer curtir o destino. Então você não vai ter que se deslocar de carro, você não vai perder tempo num ônibus, você está indo de avião, que é o trajeto, né, que é o meio de transporte mais rápido. E o outro benefício é que você está fazendo um circuito entre países distantes, porque geralmente quando a gente faz um circuito é ao redor ali daquela região que a gente desembarcou, não é mesmo? Então assim você consegue incluir um país mais distante no teu circuito. Então são vários benefícios e essa é uma das estratégias, como ele falou, né, que você consegue sim fazer algo legal, algo que não vai te trazer nenhum problema e você vai economizar. A outra estratégia foi uma que a gente até colocou um pouquinho dela hoje num post lá no Instagram, que é o stopover, que é uma estratégia um pouco mais conhecida, mas que a maioria das pessoas ainda não sabe muito bem como extrair o máximo dela. Até a gente deixou lá uma enquete para, de repente, fazer uma live explicando como que a gente pode aproveitar melhor tudo isso, né? Tudo que ela vem oferecer. Mas basicamente você vai fazer o quê? Você vai pesquisar quais são as companhias aéreas que têm essa prática. E elas não só oferecem a parada no destino de forma gratuita por alguns dias, como você também pode ter outros benefícios, às vezes um passeio incluso, um city tour, um translado, eles oferecem vários serviços agregados. E assim você consegue conhecer 2 até mais países. Eu já vi casos de conhecer 5 países com o preço de apenas uma passagem aérea. E também totalmente legal, você não vai ter nenhum problema com a companhia aérea, nenhum tipo de processo. Deixa eu ver aqui o comentário, isso de dividir é ótimo, já fiz isso, deu super certo. Que legal, bacana, né? É muito bom a gente ver que realmente dá resultado, porque daí a gente fica atento a fazer isso de novo, né? E na volta, sim, então acho que eu não expliquei essa parte bem claro, né? O voo eu fiz de São Paulo para Roma e de Roma para São Paulo. E daí, dentro daí o trecho para o Cairo eu fiz Roma, Cairo, Cairo, Roma, sabe? Então eu colocaria o Cairo no meio da minha viagem ali. Então se a gente for, que a gente tá até pensando nisso, né? Se a gente for fazer isso, a gente deixaria 2 dias no começo do roteiro e 2 dias no final, porque isso daí dá uma margem de segurança também, para caso tenha algum atraso no voo, né, e tal. E eu consigo daí reunir 4 dias na Itália e o restante no Cairo. Então é uma forma bem bacana, assim. E claro, né, como eu falei, o arranjo fica a teu critério, você pode fazer isso de diferentes formas e vai funcionar da mesma maneira. Você só tem que escolher o que vai ser melhor para você, né? Agora, falando do terceiro elemento dessa estrutura que a gente está construindo, esse terceiro elemento ele é o assento, que toda aeronave tem um assento para você. E o que o assento representa? Ele representa conforto. Aqui, né, como no
no assunto anterior do motor, também é muito extenso, tem várias coisas que a gente pode comentar, então a gente fez um recorte bem pequeno para a gente só falar aqui um pouquinho sobre esse assunto envolvendo o conforto, porque o nosso objetivo é fazer 2 viagens pelo preço de uma sem perder o conforto. Exatamente. Então, o que é um mito que a gente escuta por aí e que afeta esse quesito do conforto? Um dos mitos que a gente escuta bastante por aí é que se você quer gastar menos na sua viagem, você tem que procurar o hotel mais barato. Isso é um mito. Por quê? Vou explicar por que é um mito. Você vai lá, você que está planejando a sua viagem, você vê o hotel, começa a pesquisar o hotel nos buscadores que você usa e você simplesmente pega o mais barato. Se você tem o teu orçamento lá, não sei se tem ou não, você pega o hotel mais barato e pensa, esse aqui cabe no bolso, vou pegar esse hotel. O que geralmente as pessoas fazem? Elas colocam o hotel a pesquisa do hotel do mais barato para o mais caro. E qual que é a nossa estratégia? Qual que é o método que a gente usa para que a gente consiga ter um hotel melhor, com mais conforto, por um preço menor? É fazer o contrário. Então, como que nós fazemos? A gente pega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um orçamento diário. A gente tem que ter um orçamento bem planejadinho, diário, dos gastos que a gente quer ter na nossa viagem. Definido o teu orçamento diário com hotel, você começa a fazer as suas pesquisas. Aí você vai pesquisar, você vai colocar lá no buscador que você usa, nos buscadores que você usa, o teu destino, a data, e assim que você chegar aos resultados, você não coloca do menor para o maior, você coloca o contrário, você coloca do maior para o menor. Então assim você coloca o preço mais alto primeiro e o mais baixo vai vir depois. E o que isso vai gerar para você? Então digamos que o teu orçamento lá era R$200 para você fazer essa viagem. Se você coloca simplesmente do mais baixo para o mais alto, às vezes você vê um monte de hotel que está R$200, você pega ali qualquer um, sem se atentar que você podia pegar um hotel melhor. Se você faz o contrário, você consegue ter a possibilidade de encontrar alguma promoção relâmpago, que acontece muito nos buscadores, acontece com muita frequência. Você pode achar uma promoção relâmpago de um hotel muito melhor, com muito mais conforto e dentro do orçamento diário que você definiu. Então essa estratégia ela vai te possibilitar ter algo de maior valor pelo mesmo preço de algo de menor valor. Então assim, aqui vale a pena a gente pegar e dar uma explicadinha o que é essa questão de valor e preço. Porque valor e preço não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você quer comprar um carro e você tem um orçamento lá de R$5.000. Você chega lá e vê que tem um Fusca por R$5.000 e uma Ferrari por R$5.000. Oh, que sonho, né? O preço é o mesmo. Os mesmos R$5.000 compram esses dois carros. Ou seja, o preço é o mesmo. Mas o valor não é o mesmo. Você pode comprar o Fusca por R$5.000 e trazer para sua casa. Ou você pode comprar uma Ferrari por R$5.000 e trazer para sua casa. Então a gente vê que a Ferrari ela tem muito mais valor. E é essa a estratégia que a gente usa para aproveitar essas promoções relâmpagos que os buscadores colocam. Elas são rápidas. Não quer dizer que você tem que ficar grudado na tua tela, mas quando você está pesquisando, vale muito a pena a gente usar essa estratégia. Como a gente disse, a gente fez um pequeno recorte, ela tem várias outras coisas que a gente pode fazer para aumentar o conforto ou garantir o conforto que a gente já está acostumado nas nossas viagens. Hoje até eu vou dar um exemplo. Fazendo aquela pesquisa do Egito, apareceu um hotel 4 estrelas de R$2.000 por R$500 lá no hotéis.com. Até não é um buscador assim extraordinário, é um buscador comum, mas simplesmente porque eu fiz dessa forma, né? Eu coloquei ao contrário e vim pesquisando, né, primeiro da categoria para baixo. Então foi um hotel que entrou ali, mas se eu tivesse ido, né, do preço menor para o maior, que é o que a gente costuma fazer, provavelmente eu teria me contentado com algum hotel ali de R$200, R$300, só que o hotel era muito inferior, porque a categoria era menor, as amenidades, a localização, todo o conforto, tudo era diferente. Então vale a pena também a gente, né, aproveitar essa dica, né, essa estratégia. E o último ponto, né, que a gente quer trazer é a respeito da tecnologia, né? Um avião ele precisa de tecnologia para ele ter eficiência. Da mesma forma, a gente também, né, como nosso objetivo de
fazer o nosso avião funcionar, né, funcionar direitinho, a gente tem que ter um bom custo-benefício para que a gente consiga atingir esse objetivo de fazer essas 2 viagens pelo preço de uma sem perder o conforto. E aí, qual que é o grande mito nesse caso, né? É que a gente acha que planejar gasta muito tempo e que para fazer uma boa viagem a gente precisa se dedicar muito no planejamento ao ponto de fazer uma coisa muito até desgastante, maçante. E esse é um mito que a gente encontra, porque a maioria das pessoas acaba pesquisando de uma forma que realmente se torna muito maçante, porque existem tantos buscadores, só para dar um exemplo, eu consigo pensar em pelo menos uns 100 buscadores que eu conheço. Fora todos os que existem e que a gente nem sabe, né? Mas que se a gente for tentar usar todos eles, é inviável, né? É impossível. Então, qual que é a grande estratégia? É a gente saber reconhecer aquelas estratégias que realmente funcionam. Então, tem buscador que é melhor do que o outro, que tem uma base diferenciada, né? Então a gente tem que conseguir entender isso. A gente também tem que conseguir entender quais são as furadas, né? Quais são os mitos, o que vai fazer a gente passar perrengue ou vai colocar a gente em risco para que a gente não caia nessas furadas. E a gente tem que usar de forma inteligente essas ferramentas também, né? E para isso tudo dar certo, a gente tem um passo a passo, né? A gente tem que seguir um passo a passo, porque senão a gente não consegue realmente chegar no objetivo, né? Então, resumindo a nossa estrutura que a gente falou aqui nessa primeira live das 3 que a gente vai fazer, a estrutura que compõe o nosso avião, ela é composta pela fuselagem, que tem a função da proteção e garantir que o barato não saia caro. Sim. Nos blindar para que a gente não pague, para que o barato não saia caro. A outra parte dessa estrutura é o motor, que é o que faz decolar a nossa viagem e vai fazer com que a gente consiga concluir o nosso objetivo de fazer 2 viagens pelo preço de uma. O terceiro elemento dessa estrutura é o assento. O assento, ele nos dá o conforto, porque a gente não quer perder o conforto. Não é só fazer uma viagem mais barata abrindo mão do nosso conforto. A gente não quer abrir mão do conforto. A gente quer fazer as 2 viagens e manter o mesmo conforto. Sim. E isso nos faz atingir esse objetivo. E o quarto elemento dessa estrutura, que a gente falou agora, por último, é a tecnologia, que é fazer a sua pesquisa, a sua viagem, montar a sua viagem de forma mais eficaz, para que a gente não perca tempo desnecessário. Exatamente. Então, na próxima live a gente vai falar a respeito do combustível, né? Qual é o combustível certo para esse avião decolar, para ele funcionar, como fazer ele render mais também, que é uma coisa que nos interessa muito, e a gente vai fazer um exercício prático, então venham preparados para já pensar um pouquinho a respeito da sua viagem também, para colocar isso, para tirar isso do papel, para começar já a planejar. A gente viu que está chegando muitas notícias de que as fronteiras estão sendo reabertas, né, principalmente lá fora. Então, se a tua intenção é fazer uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos em breve, vale muito a pena assistir essa live para já começar a aplicar esses conhecimentos na próxima viagem. Isso aí. Então, muito obrigada por quem participou. A gente agradece aqui a presença de vocês e até a semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, beijo. Tchau, tchau.